Olá pessoal, como foi mencionado anteriormente, né, na qual a gente trabalhou, ou eu mostrei para vocês a topologia que nós íamos dar sequência aí para nossas aulas posteriores. Então hoje nós iniciamos aí em cima da mesma topologia que nós estamos trabalhando, agora com a ideia de trazer para vocês essas configurações, ou seja, via command line, como nós vamos implementar essas configurações, tá ok? Então, não sei se vocês se recordam da topologia que nós estávamos trabalhando. Então, aqui só para a gente relembrar, ok? A ideia aqui é, nessa primeira aula prática, eu vou mostrar para vocês aí a situação, de que forma que ela ocorre sem a utilização, por exemplo, dessa tecnologia que nós estamos trabalhando, tá ok? Então a gente inicia aqui a nossa apresentação, lembrando sempre aqui para os nossos equipamentos, que sempre o nosso R4, que será o concentrador da nossa rede, tá? Ou seja, é o equipamento que vai receber todas as conectividades das minhas pontas remotas, ok? Fazendo o tunelamento para acessar algo, vamos imaginar assim, que esteja para trás desse roteador, que seja o hub, o concentrador, tá ok? Então aqui nós temos o nosso R1, que seria a nossa ponta remota, ok? Então, só para a gente garantir que eu estou tendo conectividade com o meu hub, tá? A ideia aqui é justamente desses endereçamentos, é que a gente possa simular como sendo um IP de internet, ou seja, algo que esteja nesse ambiente compartilhado, tá? E para que vocês possam relembrar aqui também, então só para a gente visualizar, que isso depois a gente vai mostrar novamente, para entender de que forma que funciona esse tunelamento, ou seja, esse túnel over, ou seja, sobrescrevendo uma topologia, vamos chamar assim, compartilhada, na qual você iria visualizar diversos hopes dentro desse ambiente, tá? Então aqui é justamente para a gente simular, para que eu possa chegar no hub, por exemplo, eu tenho dois hopes, ou seja, dois saltos, tá? Então a gente vai iniciar aqui a configuração. Nós vamos criar esse túnel, que é propriamente o tunelamento para fazer a conectividade com o nosso hub. O nosso endereçamento que nós vamos utilizar aqui aí fica a critério de cada um escolher, mas enfim, aqui eu estou escolhendo o endereçamento 160, por exemplo, com uma máscara barra 24, tá ok? Então aqui vou pôr uma description, GRE, para hub, ok? Só para a gente... A origem do meu pacote, ou seja, vamos pensar, para que eu possa fazer esse tunelamento, eu tenho que ter essa origem como sendo o meu IP roteado dentro do ambiente, tá? Aqui para nossa solução, esse source seria justamente o IP que está apontando para a nuvem internet, tá legal? Então aqui nós vamos colocar a interface física 1/10 e nós, como eu quero colocar sempre como se inicia essa configuração e aí a evolução que vai ocorrer
ou seja, em cima dessa tecnologia. Então aqui nós vamos criar um túnel apontando diretamente para o nosso hub. Tá? Então aqui o nosso hub ele vai ter esse endereçamento IP, tá? Ou seja, eu posso, perdão, desculpa, aqui nós vamos, que agora eu vi logo eu errei aqui, tá? Nós vamos ter a outra ponta, ou seja, o meu destino, por isso que eu visualizo aqui que meu túnel agora está operacional, ou seja, nós estamos com a parte lógica também operacional. O meu destino é propriamente, né, por isso que eu cometi esse erro, por que ele deu esse erro, tá, pessoal? Só para explicar para vocês. Como eu estou trabalhando com esse IP no túnel, eu não consigo direcionar o túnel meu, ou seja, com um destino que ele é propriamente o IP da faixa de endereço que eu estou trabalhando, ou seja, da interface lógica, tá? Então por isso que ele trouxe essa mensagem para mim, ok? Ou seja, eu tenho que apontar justamente para o IP que responde para a nuvem ou para o meu ambiente de internet, para o meu IP público roteado na internet, tá? Então aí eu direciono isso para esse túnel 10, tá? Então eu tenho aí a origem e o destino. E aqui nós vamos fazer o quê? A criação no meu hub também, tá? Para receber essa conexão, tá? Ou seja, eu criei o túnel também 10, tá? Então vamos colocar aqui GRE para R1, tá? Então nós vamos ter aqui, e o endereço meu vai ser 160.1.4, tá? O meu source é a mesma ideia, ok, pessoal? É o endereço que é roteado dentro desse ambiente, tá? Que seria a interface Ethernet 0/1.40. E o meu destino, como eu estou fazendo um apontamento, ou seja, o direcionamento diretamente para o meu R1, então o meu destino vai ser o IP que é roteado na ponta remota. Okay? Então nós vamos ver aí o status justamente do meu túnel operacional. Tá legal? Se nós visualizarmos aqui no meu hub, eu tenho já o meu túnel operacional. E olha que interessante. Então, aqui também eu tenho o meu túnel operacional. Só para mostrar para vocês, aqui, meu túnel criado, vocês podem observar que o protocolo aqui nós vamos trabalhar, ou seja, que propriamente o túnel é criado quando você cria essa interface lógica, né, dentro do equipamento. Nós observamos aqui que ele cria justamente o protocolo GRE, tá? GRE sobre IP. Então, lembrando que a gente pode analisar aqui depois, mostrar para vocês que aí o code, ou seja, a flag, que se você quiser visualizar dentro de um Wireshark, de um sniffer, você vai ver que o protocolo utilizado aí do GRE é o 47, justamente porque nós estamos tunelando dentro de um GRE over IP, ou seja, IP over GRE, tá? E aí a gente observa justamente o que é a origem, que nós definimos lá, como o meu destino. Tá? Associações que eu estou criando aí dentro da minha estrutura. E o que nós estamos acostumados a visualizar, throughput, erros, que vai ser uma interface lógica propriamente, mas ele acaba trazendo para nós aqui, nesse exemplo,
bandas, eu posso configurar bandas, enfim. Eu vejo o throughput desse túnel, se ele está com alta utilização, baseado na minha interface física, né, que ele está associado, enfim. É uma interface lógica criada para o meu equipamento. E voltando aqui, vocês podem observar que meu túnel está operacional, e olha que interessante, pessoal. Vamos aguardar aí a resolução, sempre lembrando que a gente está num ambiente virtualizado. Alguns fatos ocorrem, mas vamos ver aqui o porquê que ele não consegue pingar. Só visualizar aqui. 200, ver se eu não errei. Às vezes a gente erra endereçamento de bobeira, né? Vamos falar assim. 200, 112. Vamos pingar o IP público. Está operacional, por isso está ok. Como eu mencionei, a gente está num ambiente virtualizado e muitas das vezes demora um pouco, tabela de ARP, de MAC address subir. Propriamente a gente está também simulando isso dentro de um switch para fazer essa resolução. Então, às vezes, a gente tem alguns delays aí para total convergência. Mas aí vocês podem observar que eu já consigo fazer o quê? O ping na minha ponta remota, que é propriamente o meu R4. Mais interessante, pessoal. Vocês vão falar, né? Tá, mas isso é óbvio que se você está dando um ping para o 4, o traceroute vai ser diretamente para o 4. Exato, ele vai ser diretamente para o 4. Mas vocês podem observar que se a gente, quando eu fiz a validação, lá em cima, deixa eu voltar aqui para a gente visualizar. Lembrando que a gente passava por 2 hopes, ou seja, esse túnel que eu criei, logicamente ele está sendo apontado como sendo um ponto a ponto, efetivamente sendo um ponto a ponto, mas a comutação dentro do meu ambiente compartilhado não é muito bem assim, tá? Por quê? Porque eu tenho justamente o que? A resolução para esse IP diretamente. E para que, assim, até vocês consigam visualizar um pouco melhor, eu tenho aqui nesse equipamento, eu tenho um processo de GRP que o que eu vou fazer, né, para a gente ter mais outputs aí de exemplificação em relação a essa ideia que eu quero mostrar para vocês. Antes de nós iniciarmos no próximo vídeo a configuração da MVPN, tá? Então eu tenho um processo aqui de GRP, eu vou divulgar esse endereçamento, né, dentro do meu processo de GRP. Para quê? Para que eu feche uma adjacência, ou seja, baseado no meu túnel, eu tenha roteamento 4, só um instantinho, pessoal. Para que eu tenha um roteamento interno meu controlado entre as minhas pontas, utilizando um ambiente, vamos falar assim, internet, que eu não tenho nenhum controle, tá? E aí a gente pode observar, por exemplo, ó, que eu consigo trabalhar com o protocolo IGP dentro da minha estrutura. Então, só para mostrar para vocês o que quer dizer isso, né? Deixa eu ver se vai ficar interessante. Ok. O que é isso, né? Ou seja, eu estou fechando a minha ponta remota
está aqui e o meu hub está aqui. Tá? Eu tenho toda uma estrutura aqui, vamos chamar de internet. O desenho não fica muito bonito, pessoal, mas é interessante para a gente entender um pouco aí o contexto. Para quem nunca viu, né, ou operacionalizou isso dentro do ambiente real, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui é justamente o meu túnel que foi criado entre as minhas duas pontas, tá? Esse daqui é o túnel que nós criamos. Então deu 10. Tá? Só para ficar claro aí para vocês. Ok? Então, o que acontece? Eu estou num ambiente aqui compartilhado, a internet, tá? Que está dentro da minha nuvem, e eu criei esse túnel entre os meus dois equipamentos. E a partir desse momento, eu tenho total controle para que eu possa passar um protocolo de roteamento dentro desse túnel e consiga fechar uma adjacência entre essas duas pontas remotas sem sofrer nenhum bloqueio dentro desse ambiente aqui. Então vocês podem observar que aqui eu fechei a adjacência do meu túnel de EIGRP. Então aqui, o que eu tenho? Aqui só, até, na verdade aqui é uma outra situação que eu vou trazer para vocês, que através dessa conexão, eu vou só derrubar para não confundir no momento agora, essa adjacência, só para ficar mais claro para nós aqui, tá? Então eu tenho aqui a minha adjacência, ou seja, o meu túnel, ou seja, um neighbor de um protocolo IGP fechando através de um tunelamento, tá? E esse outro neighbor aqui, deixa eu trazer para vocês aqui para a gente relembrar. Esse neighbor no R4 é justamente do R4 com R5, que eu estou rodando EIGRP também nessa estrutura, justamente para que agora vocês possam visualizar, por exemplo, no R1, nós temos aqui no R4, que é o meu hub, e no R1, não tenho nenhum neighbor, tá? Desculpa, não tenho nenhum IP via protocolo de roteamento EIGRP, tá? Eu tenho adjacência entre eles, tá? E aí aqui a gente vai, deixa eu só, EIGRP. Então, eu estou tendo os meus subsequentes, ou seja, meu hub recebendo essas redes. Deixa eu IP route. Não, estou estranhando, pessoal, porque como ele fechou a adjacência, eu deveria receber as redes, por exemplo, que eu estou recebendo aqui como 10.5 e 10.1.6. Vamos. Olha o erro grave aqui, né? Erro de digitação grave. Lembrando, não é uma aula de EIGRP, mas vocês viram um erro que eu cometi. Um erro grave que pode pecar aí a nossa topologia. Na verdade, eu criei um sistema autônomo diferente entre a minha rede, que está recebendo esses endereços, com a rede que eu fechei com o meu R1, tá? Então eu cometi um erro meio grave aqui. Vamos repará-lo para que eu possa exemplificar aí para vocês.
da forma que eu quero propor, tá? Então aí, GRP 100, exato. Vocês verem o comportamento como vai ser diferente, tá? A gente vai colocar dentro do processo 100, ok? Aí a gente vai ver a adjacência novamente do túnel, ok? E, consequentemente, nós devemos receber as nossas rotas. Agora sim. Agora está funcionando corretamente. Então eu consigo visualizar, por exemplo, todos os endereços que eu estou recebendo lá do meu roteador R6 via tunelamento. E o mais interessante, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu posso trafegar normalmente sobre o meu túnel GRE, e chegar na minha ponta remota, ou seja, que está 2, 3 saltos para frente, sem problema algum. Tá? A gente vai ver aí os hopes. E para ficar mais interessante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais redes para gerar volume aí para minha tabela de roteamento. Então eu vou criar algumas loopbacks aqui, tá? Só para gerar mais endereços dentro da minha tabela de roteamento, para vocês verem mais, fazer um redistribute para ficar interessante a visualização. Então lembrando aqui, né, eu estou fazendo um trace route lá para meus 2 hoops para frente do meu hub. Então eu chego ao meu hub e pulo propriamente meus 2 hoops. Ou seja, estou roteando, enfim, chegando dentro de uma estrutura, normalmente através desse tunelamento que eu criei entre R1 e R4. Tá? E agora, só para a gente ver mais volume dentro da nossa tabela de roteamento, então vocês podem observar aqui a redistribuição que eu fiz lá, ou seja, estou redistribuindo o protocolo, enfim, não tenho nenhum impeditivo, tá, pessoal, nessa questão de roteamento, de alcançabilidade, enfim, utilizando um tunelamento, ou seja, um GRE sobre um meio compartilhado, enfim. Então a gente pode observar aqui que eu tenho, normalmente agora, eu posso alcançar, acho que eu coloquei 6. Exato. Tá? Então eu consigo chegar normalmente no meu equipamento 2 saltos para frente sem problema algum. Tá? Então isso concretiza que nós podemos fazer esse tunelamento, ou seja, hoje esse tunelamento é muito utilizado, enfim, nós temos sempre a menção assim, estou fazendo tunelamento em cima do MPLS, enfim, tem N fatores, N recursos que nós podemos utilizar com a utilização de um túnel GRE, tá? Agora, só para que vocês possam entender, eu fiz aí uma conectividade entre R1 e R4 através de um túnel, tá? E aí, qual que é a ideia? Lembrando que eu tinha aqui mais 2 spokes dentro da minha estrutura, tá? Tem mais 2 spokes dentro da minha estrutura, ou seja, totalizando aí 3 spokes para fechar essa adjacência com o meu hub, tá? E aí, o que acontece? Eu quero colocar esse R2 também dentro dessa mesma estrutura. Eu preciso ter a conectividade de internet e fechar com o meu R4. Aqui eu começo a ter um problema. Tá? Problema em que sentido? Vocês podem estar pensando, né? Endereçamento? Sim, também.
porque eu estou definindo barra 24 lá, e aqui estou criando mais um túnel para fazer a conectividade com o meu hub, então pode ser um dos motivos. Outro ponto, tá? Se a gente observar aqui no meu R4, percebam esse tipo de configuração. O que eu estou definindo aqui, né? Eu estou definindo um destino específico, tá? O que acontece? Eu não consigo utilizar esse mesmo túnel para fazer adjacência com outros spokes, ok? Ou seja, eu não consigo ficar adicionando destination, ele sempre vai sobrescrever, não tem como, tá? Aí, o ponto que nós vamos chegar, que eu vou mostrar para vocês, túnel mode RE multipoint. O ponto que nós vamos chegar é justamente isso, é um tunelamento multipoint, tá? Justamente onde ele vai aceitar N conectividades, ou seja, N spokes através do mesmo túnel. Ou seja, a escalabilidade disso é monstruosa, tá? Eu consigo ter uma escalabilidade, isso vai estar baseado em datasheet, baseado na caixa, né? Ou seja, a caixa pode aceitar tantos throughput, ou seja, tantos túneis, enfim, tem N fatores aí também que a gente vai estar amarrado ao chassi. Mas então, voltando, eu ficaria amarrado ao meu destination. Tá? Então, ou seja, não conseguiria criar um túnel do R2 para fechar com o mesmo túnel aqui no R4. Aí você pode pensar, né? Então se eu colocar multipoint aqui e colocar no mesmo endereço aqui, também não funciona, pessoal. Porque ele não consegue interpretar que essa conectividade somente vai ser puramente um túnel para diversos spokes. É preciso ter, a gente fala, um protocolo overlay para controlar isso. Esse gerenciamento, né, dessas conectividades dentro da estrutura. Então, o que eu teria que fazer agora aqui, né, pessoal? Eu teria que criar um novo túnel para aceitar a conectividade do meu outro spoke, tá? Então, aqui, GRE para R2, tá? Aí, mesmo endereçamento IP? Não posso. Não posso por quê? Porque lembrando, se nós aqui eu utilizei um barra 24, ou seja, ele vai reclamar falando de IP duplicado, ou seja, eu não consigo configurar. Como vai ser um teste, então eu só vou definir um novo endereço aqui, vamos por 161, eu poderia fazer um barra 30, tá? Estou colocando barra 24 porque o barra 24 é o que nós vamos utilizar quando a gente chegar no tópico de DMVPN. Então IP address 161, vou pôr aqui novamente, né? 1.1.4 255, 255, 255, 252 agora. Opa! Se alguém descobriu antes, muito bem. 3 broadcast, cálculo de endereçamento IP, ok. Então, source vai ser o mesmo, tá, pessoal? Que é o IP que está apontando para minha nuvem internet. Entretanto, o destination, nesse caso, como estou criando um ponto a ponto, não conseguindo fazer um multipoint aí nesse caso, dentro de um contexto nós estamos visualizando aqui. Então, o túnel destination vai ser da minha ponta remota, tá? Que eu estou fechando a adjacência. Então, eu vou lá no meu R2, crio meu túnel 10, description, GRE para R4, tá? Então, IP address,
161.1.1.1.255.252. Túnel Source é minha interface da internet, tá? E o meu túnel Destination é o meu hub, o IP público do meu hub, tá? Então, o que nós podemos visualizar aqui? Meu túnel operacional, tá? Vamos só pingar aqui para vocês. 1.2, tá? Eu estou pingando minha ponta remota do meu túnel. Agora eu vou novamente fazer o EGRP com EGRP. Eu tenho também meu processo 100 aqui, agora não vou errar o meu processo, tá? Para que a gente possa... Opa, 161.1.1.1. Opa, ponto 1. E, novamente, dentro do meu R4, vou habilitar essa interface também, tá? É lógico que aqui a gente está mudando as redes, enfim, dá para fazer na sequência aí, /30 para cada conectividade, tá? 161.2, que outra ponta era? Vamos ver, a gente tem o nosso túnel fechado, tá? Show IP, GIP, neighbor. Então eu tenho um túnel fechado com o meu R1 e um túnel fechado com o meu R2. E vamos lá visualizar. Show IP, route e GRP. Perfeito, está funcionando, está operacional na minha estrutura. Ou seja, eu criei também essa conectividade para o R2. Aí você vai falar, mas eu consigo pingar o R1? Vocês podem visualizar aqui, ó. Estou pingando meu R1, tá? Talvez vocês também estejam ou vão pensar, né? Mas eu estou rodando em GRP, será que eu não vou ter problema de split horizon, next hop self, enfim. Nesse caso aqui, pessoal, não teremos problema. Por quê? Porque eu tenho subredes distintas. Eu tenho túneis distintos que estão criados para o meu hub, tá? Ou seja, eu não estou recebendo o mesmo IP de vários spokes pelo mesmo túnel. Isso deve ser um problema que a gente vai visualizar um pouquinho mais para frente, tá? Então, se eu pingar aqui, então, ponto 1, source, hello 0, você vai visualizar que, obrigatoriamente, eu vou para o meu hub. Você pode observar que o Next Hop sempre sendo o meu hub pelo túnel, tá? Para endereçar o meu pacote. Novamente, vocês podem observar que também, tá? Ou seja, todas aquelas redes que eu quis popular dentro da minha RIB, da minha tabela de roteamento, para gerar mais rotas aí para visualização, também está da mesma forma, ok? Para o R2. E aí, para garantir, para fazer o teste, então eu estou executando um traceroute para o IP de loopback do R1, e aí vocês observam o que? Tudo está sendo trafegado agora via túnel. Tá? Então, eu fui endereçado para o meu hub via túnel, e o meu hub direcionou via túnel para o meu R1. Tá? Ou seja, eu estou também diminuindo os meus hops. Por quê? Porque eu estou fazendo uma conectividade ponto a ponto entre o meu spoke R2 com o hub, tá? Mesma coisa aqui.
eu vou receber via 10 e via 11, ou seja, o tunelamento que está propagando as rotas para o meu hub, tá? Então é isso que a gente vai visualizar, tá? Então aqui vocês observaram, pessoal, que na questão de escalabilidade para o meu hub, isso chega num ponto que não vem ao caso eu ficar criando 1/30, ou seja, o deployment, ou seja, a entrega de uma solução dessa para uma parte operacional, para uma parte de, de entrega de serviço, acaba sendo oneroso, em questão de controle de endereçamento, que todo mundo vai ter, porque por ser 1/30, enfim, uma tabela que pode ser às vezes assim um pouco onerosa na questão de sumarizações, enfim, de outros pontos, tá? Muitas das vezes também a carga que o meu hub vai sofrer, porque a gente pode observar que para qualquer demanda todo mundo deve ir para o hub, tá? E com essa nova tecnologia, enfim, com esse novo protocolo, nós vamos observar que em determinado momento do projeto que você queira trabalhar, o meu hub não é onerado em questão de processamento, ou seja, em questão de processamento de hardware, processamento de software, para fazer essa comutação de pacote, ele não é tão sacrificado nesse sentido, ou seja, não preciso ter uma caixa gigantesca para suportar uma estrutura, pensando naquela questão de que eu vou ter tráfego entre spoke e spoke, entre unidades remotas com unidade remota, enfim, eu não acabo criando acabo criando nesse R4 uma demanda muito grande em todos os sentidos, tá? Então, para a escalabilidade, nesse contexto, ela é muito maior, tá? E na questão, isso falando de hub, né? E na questão de spoke, basicamente assim, a configuração ela é clean nesse sentido, tá? Logicamente que a entrega para isso, ela de uma forma ou de outra, ela não é tão complicada, porque olhar aqui o script ele é bem tranquilo, tá? O que você mais alteraria na questão é o controle de endereçamento, tá? Bom, pessoal, eu acho que a ideia dessa vídeo era justamente trazer os problemas que nós temos dependendo da topologia, dependendo da escalabilidade que você vai criar, tá? E também uma forma de demonstrar para vocês uma configuração baseada no tunelamento GRE ponto a ponto, tá? Agradeço aí pela disponibilidade e aguardo aí divulgar para vocês a próxima videoaula, onde nós vamos falar aí de configuração de DMVPN fase 1, tá? Então guardem esse item. Nós vamos tratar primeiramente, como tudo, né, a primeira fase dessa configuração, tá? Um abraço e até mais, pessoal.